Ricardo, me fala um pouquinho, resumido, da tua trajetória, porque hoje a gente sabe que o escritório Ricardo Rezende é especialista em casas, em condomínios horizontais. Me fala como é que o cliente chega até você, o que ele te busca quando ele busca a marca Ricardo Rezende. Boa. A gente se especializou em arquitetura, a gente não faz a parte de ambientação, tem colegas que trabalham muito bem com isso. Então a gente sempre buscou arquitetura na parte de residência, comercial, multifamiliar, né? O cliente, principalmente depois da pandemia, isso eu acho que é notório, muitos buscaram voltar a morar em casa, né? E assim, são casas que elevaram bastante o padrão. Então esse cliente ele busca realmente ter tudo que ele possa ter numa casa em termos de conforto, em termos de natureza, né? Em termos de conforto para a família e segurança, né? E o cliente que chega para a gente, ele já gosta do estilo, já gosta da linha, já tem a confiabilidade de 20 anos aí nessa estrada, que é uma coisa que a gente, por estar fazendo tanta casa, por fazer muitas casas, também não deixa de fazer, até dos próprios clientes, outros projetos, né? E a gente estava conversando ainda há pouco que você tem um outro braço de trabalho, de negócio dentro do teu escritório, que é o acompanhamento de obras, das tuas próprias obras, né? Isso. Também. A gente já tem essa formação desde recém saído da faculdade. Muitos colegas engenheiros, sempre frequentei muito obras, né? Estagiei em obras e uma coisa que a gente trouxe é esse produto até o final, né? A gente faz o projeto e executa, então dá aquela confiabilidade para o cliente que aquilo que você botou no papel vai ser erguido por vocês também. Mas não é uma necessidade que o nosso projeto seja feito por gente. São poucos os casos, né? A gente vê hoje muitos engenheiros de qualidade, muitas empresas boas que também a gente confia e indica esse tipo de serviço. Me fala um pouquinho sobre esse convite da construtora Celi com o teu escritório para desenhar esse modelo de casa. Como foi que você recebeu esse convite e o que você acha de levantar esse projeto dentro de um condomínio urbano, mas totalmente integrado à nova proposta do novo morar, né? Como é que isso chegou no teu escritório? Primeiro a gente ficou muito orgulhoso do convite, né? São o que a gente colhe em estar trabalhando com bastante credibilidade, assiduidade, né? Transparência. Então a gente acaba recebendo esse convite e fica muito orgulhoso disso. E aí no segundo momento a gente se inspira, né? Porque o condomínio num capricho fenomenal, a parte urbanística, a parte paisagística, a gente participou da inauguração, esteve convidado e vê o capricho que a empresa teve nos mínimos detalhes em executar aquele produto, né? E a gente sabe também da qualidade do cliente que compra um produto como esse. Então todo esse conjunto nos faz mergulhar assim, com bastante afinco em dar o nosso melhor, né? Então o terreno ideal, porque você não tem um terreno que sobra, que está sobrando espaço, aí você tem que preencher com qualquer coisa. Então num tamanho bem legal, para uma área urbana. Por que eu digo legal? Porque você consegue atender ao que o cliente de alto padrão nessa pegada quer e ainda assim sobra uma área boa de lazer para colocar esse paisagismo, essa área de lazer, essa piscina privativa dentro do lote e ter conforto, entendeu? E uma das coisas que você colocou quando quando você estava mostrando é que é uma casa que tomou um espaço bom, né? Mas uma casa eficiente e que não tem excesso, inclusive, de custo. Sim. Né? O que é... A gente tem que pensar muito nisso, né? O cliente tem um sonho, mas ele tem que ser viável, né, Ricardo? Isso é uma coisa já intrínseca na gente, né? Como a gente tem essa parte de executar e estar acompanhando, a gente tem sempre a relação, convive muito com o construtor, custo-benefício, tem sempre, nunca está desconectado. Então, como eu digo, a casa tem que atender bem, ser bastante confortável, mas sem excesso. Até porque se você tem esse excesso na casa, vai ter falta fora da casa. Então, você não tendo esse excesso, você vai harmonizar com o que o cliente quer também. Ele quer ter uma casa boa, mas se ele está indo para uma casa porque quer ter uma área de lazer privativa boa.
Então aí vai sobrar uma área bacana para piscina, para paisagismo, para o próprio deck que contorna a piscina. Então esse equilíbrio ele é fundamental. Fora que ele está dentro de uma estrutura fenomenal, assim, extremamente sofisticada, né, que faz jus ao investimento do cliente e que ele já se sente parte, né? É como se a casa fosse uma extensão de uma área que ele já é dele também, né? Então, assim, uma casa como essa, um condomínio como esse, ele não está preocupado em ter uma área para fazer atividade física porque tem uma excelente academia no condomínio, entendeu? Ele vai receber mais amigos, ele não vai fazer uma coisa pequena na varanda gourmet dele, ele vai fazer no clube, na parte gourmet do condomínio, usar a piscina do condomínio, seja para fazer atividade física ou não. É diferente da parte de dentro de casa, né? Mais íntima. Ele conta com isso como também um plano B no dia a dia dele. Ele procura as duas situações. Fora que o Garden Village é integrado a um bairro planejado, né, Ricardo? Você esteve lá, você conheceu a estrutura. Enquanto arquiteto, o que você acha que isso soma para Aracaju? Porque uma obra dessa magnitude, ela termina atendendo a toda uma população, não só aos compradores de um empreendimento de alto padrão, mas a sociedade como um todo, né? Não, aí a interferência é gigantesca, né? Você já vê isso sem estar ainda consolidado com os prédios, com as casas construídas, você já vê isso no dia a dia, no final de semana, as pessoas utilizando. E assim, é de uma magnitude incrível, porque você não, nesse caso, você não está fazendo só o condomínio, né? Você está preparando toda a área para fazer um condomínio que a pessoa vai ter um diferencial dentro e fora do condomínio. Ele tem aquela praça maravilhosa, né? Não só como uma visão urbanística do bairro, mas também podendo usufruir daquilo. Então é o conceito de morar dentro do condomínio num bairro diferenciado. Então você quer fazer o Cooper, você não precisa ficar fazendo só academia dentro do próprio condomínio. Tem todo o entorno para você usufruir, não? Assim, é de uma magnitude esplendorosa, assim, tira o chapéu. Aracaju ganha, né? Não, aí ganha toda a população, né? Toda a população, eu digo, fica como exemplo para até outras incorporações chegar nesse mesmo nível. Não é fácil ter uma área naquela metragem, né, tão grande dentro de um perímetro urbano, assim, tão próximo do centro, tão próximo das coisas, né? Ricardo, me mostra um pouquinho essa fachada, como foi que você pensou na hora que você começou esse processo criativo da casa. Então, a ideia é que a gente tivesse uma casa com imponência, né? Imponência tanto na horizontalidade como na verticalidade. Ele tem uma porta bem alta, com 6 metros de altura, um pedreito duplo na entrada, né? O que já dá bastante imponência. Já dá imponência nessa entrada. Não o seu convidado, a sua entrada, né? Com formas em linhas retas, né? Com um certo ângulo, mas nada de curva. O abrigo dos veículos do lado, então você não passa pela garagem para entrar em casa, está tudo bem definido. E com o verde sempre envolvendo, né? Temos jardim na área das varandas em cima, nas laterais, na entrada aqui, dando bastante leveza, né, com os vidros, tendo um cenário que à noite acaba sendo diferente, né, por causa dos perfis de LED. Então essa ideia de marcação de entrada social bem imponente é um dos diferenciais dessa fachada. Né? Muito dentro de um cenário urbano, mas com elementos naturais, com essa coisa bastante acolhedor, né? Acolhedor, e né? que seja algo que não canse, né? Exato. É que a gente chama atemporal. Os anos passam e você continua moderno, continua bastante interessante. Neste terreno, inclusive, a escolha do sentido norte do terreno é que essa área é a área mais ventilada da casa, né? Inclusive. Então você tem toda a varanda aqui gourmet, integrada com a parte social, né? E em cima temos toda a área íntima. Então todos esses quartos aqui de cima, voltado para a piscina, também tem varandas, tá? São avarandados, o que protege ainda mais a parte de baixo, com os balanços da varanda. E é isso aí. E possibilita de, eventualmente, né, das pessoas se conversarem mesmo, né? Tem gente que está na piscina, tem gente que está na varanda e apreciando o movimento da casa. Aí a gente disse que a casa é fluida, né? Todos os ambientes conversam. O menos parede possível, o mais integrado possível. Tudo isso abraçado pelo verde, né? A gente fez questão de
de expor bastante exuberância no verde, que é para sempre estar cercando a casa e aí trazendo esse verde para dentro de casa o mais próximo possível. Você, enquanto arquiteto, formado há quantos anos, Ricardo? 21. 21. Quando você vê a arquitetura se transformando, porque antigamente a gente via a arquitetura só aquela coisa estética, né? Tinha que ser bonito, tinha que ser... Agora não, a arquitetura, ela às vezes começa de dentro para fora, né? Ela tem que trazer eficiência, tem que trazer o conforto, o bem-estar, a fluidez, como você falou ainda há pouco. A arquitetura hoje, para você, ela se resume a quê? Principalmente quando o cliente chega até você, ele chega buscando o quê na sua arquitetura? Essa é uma pergunta interessante. Assim, muitos clientes chegam com bastante informações, que hoje está aí tudo muito globalizado, né? E nós acabamos sendo, como arquiteto, um maestro. E a gente é que pega o prompt, né? O primeiro programa de necessidade, filtra esse programa de necessidades, que às vezes o cliente pensa mais ou pensa menos, aí já entra a questão do custo-benefício, tudo ainda em concepção. Para colocar tudo no papel, isso ficar consolidado, a gente vai tratar com engenheiros, vai tratar com outros arquitetos, seja no paisagismo, seja no interior, parte do interior. Então a arquitetura é muito global hoje que eu vejo, né? Antigamente você era arquiteto, você resolvia isso, você resolvia aquilo, fazia de fio a pavio. E eu acho que hoje, pela quantidade, a própria faculdade, a quantidade de bons profissionais que tem em cada setor, você consegue ter um produto ainda melhor, com mais qualidade, agregando pessoas que saibam trabalhar com esse produto, entendeu? Então hoje o Ricardo Rezende, arquiteto, é mais feliz quando trabalha a 4 mãos também. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem colegas daqui que trabalham com a gente, cada um no seu escritório, mas a gente tem colegas de fora também, né? A gente já teve experiências com ótimos profissionais, Benedita Buri é engenheiros de estrutura de outros estados, não que aqui não tenha, também tem muitos colegas que fazem, mas é isso aí, eu acho que o melhor de cada um num produto, o resultado não tem como dar errado.